irmãos? Vamos abrir ali em Mateus. Mateus no capítulo 6. Agora fica quietinho. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 9, diz assim: Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes da gente dar um passo para o próximo tema, na semana que vem, e sem querer ficar tomar tanto mais tempo na oração do Pai Nosso, eu gostaria só que algumas coisas ficassem muito claras para nós, até porque você vê, por mais que seja um tema simples, ele é um tema muito corrompido na nossa mente pelo vício da religião. Uma irmã querida perguntou para Jô por que a gente não tinha orado na última reunião. Eu nem me dei conta. Para você ver com que tudo que eu falei ainda, como não houve a mecânica, como não houve o negócio em si, faltou algo, porque a nossa mente é muito viciada e não tem como julgar. Cada um tem uma história, mas é importante que a palavra venha limpar a nossa mente desses vícios de olhar, de linguagem, para que cada dia a simplicidade do que Jesus propõe aqui no Sermão do Monte e em específico na oração do Pai Nosso, por mais simples que seja, se torna revolucionário quando a religião deixa de ser o nosso centro de referência. Quando o movimento religioso, que a religião nos ensinou, deixa de ser a referência daquilo que eu digo, daquilo que eu ensino, daquilo que eu tenho como voz de Deus, e passo a simplesmente ouvir o que Jesus ensinou. E até agora a gente viu de uma forma simples, porém profunda, quando você aplica isso na sua vida e se enxerga, que a oração ou qualquer prática de espiritualidade, como o louvor, o jejum, tudo isso é algo que acontece em mim e não tem desejo no Evangelho, em Cristo, de alterar Deus, de mudar Deus, mas são coisas que me alteram, que me mudam. Quando eu entendo, primeiramente, que são realidades que acontecem antes de tudo e, sobretudo, dentro de mim. Que por mais que eu verbalize como uma oração vocal, ou como uma música, ou como um gesto, ou como um ato de jejuar, ou como um ato de ajudar alguém como uma esmola, tudo isso tem que ser reflexo de algo que está acontecendo dentro de mim. Para que não caia na mecanicidade, no rito, na troca, na barganha com Deus, na superstição de achar que aquilo carrega um poder mágico em si,
ou na performance daquele que já passou a parte do rito, já não acredita em mais nada, mas como ele ainda se importa em muito daquilo que os outros pensam, ele precisa fazer algo, externalizar para que a impressão de terceiros ao seu respeito seja boa, ele ainda seja um homem ou uma mulher de Deus, como a gente viu vastamente nas últimas reuniões. E quando Jesus vai tratando esse assunto, é importante que eu entenda, quando eu entendo, ou melhor, desculpe, que a oração é esse processo interior de me focar, de me voltar para Deus, quando eu entendo que diante de Deus eu estou nu, literalmente nu, por dentro e por fora, que Ele sabe e vê em secreto, é o que Jesus fala. Quando eu entendo que Ele vê o que ninguém vê, e que Ele sabe até o que nem eu sei ao meu respeito, que nem eu tenho coragem de admitir sobre mim, quando eu tenho essa visão, e ela tem que vir a partir do conceito, da realidade do Deus Abba, do Deus de graça, do Deus de acolhimento, porque se eu tenho essa visão de enxergamento, de clareza, de realidade sobre mim, sobre o que eu preciso mudar, sem a reflexão, a realidade do que é a graça de Deus, essa viagem vira um inferno, porque eu vou ficar culpado, neurótico, angustiado, cheio porque eu vou ver o bicho que eu escondi a vida toda. Então, para que eu faça essa viagem pacificado, de maneira sadia e transformadora, o que tem que iniciar é o que Jesus coloca. A referência de Deus tem que ser a partir do Deus Abba, do Pai, aquele que me acolhe com graça, aquele que está perto e íntimo. Esse é o conceito, essa é a realidade, isso é o que Jesus propõe para que essa viagem da oração, que essa viagem interior, que se volta para Deus, seja saudável. Isso tem que acontecer na graça de Deus. E eu só compreendo em Cristo, isso a gente já viu. E uma vez que isso acontece, ela só será pacificada como movimento seja verbalizado ou somente de busca e entrega a Deus, como prece ou o que for, quando eu sei que Ele sabe, e Ele sabe o que eu preciso antes de eu saber, e que eu não estou pegando Deus desprevenido, eu não estou informando Deus de nada. Porque se eu não tenho esse tipo de oração pacificada, de confiança, tipo, eu peço, eu oro, eu entrego, mas só o Senhor sabe o que eu preciso, se isso que eu estou pedindo é frescura, se será para o meu bem. Se eu não tenho essa confiança, Tiago diz que a oração que era para o meu bem se torna orgulho dentro de mim. Ele fala assim, vocês pedem e nada acontece, lá em Tiago 4, porque vocês pedem mal, porque pedem para o seu próprio capricho, para o seu próprio interesse. E daí o texto continua dizendo, é sutil, mas deixa claro que isso gera na pessoa uma soberba. Ele fala, não sabeis vós que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde? E ele fala, e dele dá um exemplo, ele fala, porque essa soberba, essa mentalidade errada que a gente tem sobre essa relação com Deus, que ou ela é burocrática, ou a gente dá ordem, ou Deus tem que fazer o que eu quero, porque eu orei. Ele diz assim, tanto que vocês oram e dizem, eu vou para lá, eu vou fazer. E ele fala, quando no final a oração de entrega, de confiança, é que ela fala, olha, esse é o que eu quero, mas o Senhor sabe. Isso é o que eu quero, mas se o Senhor quiser, ok. Se não for, amém. Um exemplo típico de que a nossa oração não é uma oração, mas é só um rito mecânico e adoecido, é que a gente pede e se a coisa não acontece, a gente se arrebenta por dentro. Então, o que Jesus está nos propondo como estilo de vida, como mudança de mentalidade, é entender que oração tem que ser um modo de ser, um modo de pensar, um modo de interpretar a vida, de raciocinar a vida, de a sua mente
todos os seus pensamentos de maneira proposital e focada se voltam para o que o Evangelho expõe, sem moralismo, sem reserva, sem medo, porque você sabe que ele já sabe tudo. Então, quando você pede, tudo você passa por Cristo, pelo Evangelho, isso filtra a sua oração. E isso precisa acontecer a partir do Deus Abba e com a referência que a gente viu na semana passada, com a reflexão, com o entendimento que essa consciência do Deus Abba de graça sobre mim tem que alterar o meu olhar sobre o próximo. Que ele diz, o Pai, o Deus Abba, não é meu, é nosso. Tudo na oração que permeia a oração do Pai Nosso, que é essa arquitetura de pensamento, esse conteúdo para o meu ser, que é a oração do Pai Nosso, é sempre nosso. O reino venha sobre nós. O pão é para nós. O pão não é meu, é nosso. Na hora de me livrar do mal, não sou eu não e o resto que se arrebente, não. É livra-nos a todos nós. É essa concepção, esse entendimento que na cruz todas as divisões caíram. Que na cruz, conforme Gálatas, não há grego, não há gentil, não existe mais barreiras entre os seres humanos. A cruz de Cristo acabou com tudo. Então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, entendendo que o que Jesus me propõe na oração do Pai Nosso nada mais é do que saúde para minha mente, equilíbrio para o meu ser, e não uma imposição burocrática de como eu rezo, mas sim de um modo saudável para que a minha mente pense, para que o meu olhar tenha uma lente do Evangelho. Quando eu entendo isso, eu vejo que o meu ser só se pacificará quando eu olhar para cada ser humano na Terra entendendo o meu Pai é o Pai dele. Mesmo aquele que eu não gosto, mesmo aquele que eu crio antipatias, mesmo aquele que eu tenho um nojinho, eu vejo que isso não pode crescer mais em mim, porque aquele que eu não gosto, Deus é Pai. Aquele que me fez mal, tem Pai no céu. Aquele que é um safado, tem Pai no céu, porque não há mais barreiras, não existe mais isso na cruz. Para o discípulo de Jesus, para alguém que quer seguir o Evangelho, eu dei o exemplo de Pedro, não pode mais ter lençóis de abominação. Que é aquela visão que Pedro teve quando desceu o lençol, com tudo aquilo que, mesmo ele sendo um discípulo de Jesus, ele falava, a voz dizia, come, e ele falava não. Porque isso é abominável, isso jamais entrou para mim. A voz dizia, não chame de impuro o que eu já disse que é puro. Na graça de Deus, esses lençóis de abominações morreram, caíram. O que existe são lençóis de graça, que cobre todo ser humano. Todo ser humano. Quando isso vai entrando em mim, acabou o capricho, acabou o playboy de Jesus, acabou a oração de macumba, oração do Deus headhunter, que eu oro e Deus me coloca no emprego, não interessa se tem 30 também precisando e vão sofrer. Não é a oração do passar no vestibular, não. É tudo, existe uma confiança, uma sinceridade, o Senhor sabe o que eu preciso e eu vou falar, e se o Senhor quiser, eu vou fazer o meu melhor, mas o Senhor sabe, porque existem pessoas que precisam também. Esse filtro da oração acaba com frescura e com macumba e com torcida do inferno que a gente tem dentro de nós, porque a minha oração é que Deus livre todo homem do mal. Não é o livro nosso grupo e que a Universal se arrebente para que eles aprendam. Me livra do mal, mas deixa que o Silas se acidente para ele ver como que é pregar o evangelho errado. Acabou. A minha torcida é para o bem. Acabou a torcida do inferno dentro de mim. Se eu quero ser um discípulo de Jesus. E não é porque vocês têm que fazer assim, não, é porque se não for assim, a minha mente vai ficar confusa, vai adoecer, vai ficar angustiada. E a gente vai dar mais um passo agora, que se essa realidade de o meu olhar muda porque eu entendo que o Pai é nosso, a outra realidade que eu quero compartilhar com vocês é que
A oração, a oração do Pai Nosso me dá a consciência de que existe uma interligação, uma interconexão psicológica e espiritual em toda a criação. Se eu quero ter esse entendimento do Evangelho a partir de Jesus, no meu modo de pensar, no meu modo de interpretar a vida, eu preciso entender que existe em toda a criação uma interconexão que tudo está ligado. Tudo se conecta para o bem e para o mal. Toda a criação. Quando eu digo isso, é porque você vê no Pai Nosso ali essa reflexão de que não tem como eu ser uma pessoa pacificada se o pão é para mim. Porque aquela oração revela que tem gente com fome. E não tem como eu estar pacificado no meu perdão se existe gente angustiado com culpa. E isso não é uma solidariedade de Rotary, de obra social, é um entendimento espiritual de que tudo está ligado. Eu quero ler com vocês, para ficar rápido, se você quiser, só ouça. Mas Oséias, lá no capítulo 4, tem um texto perturbador quando eu não tenho esse entendimento. Oséias, no capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque tenho uma acusação contra vocês que vivem na terra. A fidelidade e o amor de vocês desapareceram na terra, e o conhecimento de Deus também desapareceu. O que existe entre vocês é mentira, maldição, assassinato, roubo, adultério. Os limites foram ultrapassados e o que existe é derramamento de sangue. Olha a conclusão do versículo 3. Por isto, a terra está pranteando e os habitantes da terra estão desfalecendo. E os animais do campo e as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Esse texto está explicando que porque o ser humano só ficou no ódio, na mentira, no adultério, por isto, porque tudo está ligado, ele fala, o ser humano está desfalecendo, a terra está pranteando, a criação está gemendo, porque vocês decidiram pro mal, e isso não afeta só a mim, isso afeta o mundo. Não tem como eu achar que independente do que o Carlos Eduardo e o Vinícius decidirem para a vida deles, não tem nada a ver comigo, não. O erro, entendam, existe duas coisas distintas, que é o meu processo de individuação, a minha identidade única e individual e a responsabilidade daquilo que eu faço com a minha vida. Isso é um ponto. Outra coisa é você desenvolver uma espiritualidade individualista, que é achar que não importa os outros, o que importa sou eu. Não, importa os outros sim. Você, bem ou mal, tudo que a humanidade produz vaza para você. E tudo que você produz vaza para os outros. A gente tem uma mentalidade, principalmente o meio evangélico pentecostal, quando fala de macumba, né? Pensa naquela coisa de batuque, frango, aquela coisa. E não, macumba na África, a palavra é de energia. Porque o budismo entende muito melhor que muito evangélico esse conceito. Porque eles compreenderam o que o evangelho disse aqui, que a gente acabou de ler em Oséias, que não tem como eu imaginar que a minha vida não afeta e não é afetada pelo que eu produzo, pelo que as pessoas produzem. Está tudo conectado. É porque o nosso olhar é muito simplista. Mas se a gente olhasse e entendesse como o mundo é, como tudo está ligado, como o mau humor do Charles vai afetar a Priscila,
como a avareza do Vinícius vai afetar o trabalho dele, como o ódio da Jocelei vai afetar isso para o mal e para o bem também. Paulo, quando ele reflete sobre isso, ele, ele traz um conceito de corpo espiritual, que tudo está intimamente conectado. E o conceito de corpo é simples. Se eu estou andando aqui, eu rasgo meu dedo na porta aqui. Não tem como eu fingir que nada aconteceu. O meu cérebro, tudo em mim, o meu instinto é parar aquela dor. É resolver aquele assunto. Eu não vou julgar, mas por que o meu joelho não dividiu, não ergueu? Por que o meu olho... Não tem conversa de culpa. O meu instinto saudável, se eu estiver saudável, vamos resolver essa dor. Porque o princípio do corpo espiritual, existe isso na criação como um todo. E quando isso não acontece, quando o pé se machuca e a mão fica brigando com o olho porque o olho não viu e o pé está sendo julgado porque não desviou, que é o que acontece com a dor humana, quando eu vejo a dor do outro, eu quero interpretar e julgar. Quando isso não acontece, o que Paulo está falando, o corpo vai morrendo. Ele diz lá em Coríntios, na ceia, eles falam, porque vocês não discerniram o corpo, porque há entre vós gente com fome enquanto tem gente comendo, porque há entre vós gente sendo excluída porque não é da classe do outro, ou seja, o discernimento humano entre vocês é zero. Vocês acham que isso é moralismo? Ele fala, por isto há entre vós fracos e doentes. Isso é grave, porque eu entendo que existe uma interligação que a humanidade sofre hoje, a gente sofre pelo mal do outro. E a gente produz no outro o que de ruim a gente consome em nós. Hebreus, quando fala de amargura, fala assim que quando eu deixo a raiz de amargura entrar em mim, eu contamino os meus vínculos. Do mesmo jeito que uma pessoa de paz traz paz para o ambiente, uma pessoa amargurada, ele traz uma energia ruim. Ele se torna a macumba do aquele ambiente. A gente acha que macumba é frango com farofa. Não, macumba é ódio. Macumba é ira. Macumba é amargura. Macumba é um olhar promíscuo. Isso carrega um ambiente, um casamento, uma sociedade, uma reunião, carrega uma cidade, transforma para o bem e para o mal a terra. É isso que o Evangelho diz, ele fala, como vocês, o que importa é o adultério, o ódio, o assassinato, a raiva e a fidelidade de vocês a Deus morreu, a terra está gemendo e as pessoas estão morrendo. Existe uma corresponsabilidade, tanto que Jesus diz assim, olha, vai orar pelo pão, amigo? Pensa que é nosso. Porque se você acha que você está comendo a provisão divina, como tem gente passando fome, você não entendeu. Se você acha que você entendeu o Evangelho, porque você está em paz, enquanto você não perdoa o seu próximo, você não entendeu. Quando eu entendo a oração do Pai Nosso como essa estrutura pelo qual eu devo pensar a partir do Evangelho, eu vejo que tudo que Jesus está propondo ali é o teu reino venha sobre nós. O teu pão não é para mim. E se eu tenho um pouquinho a mais, é graça divina para que eu seja um instrumento para o meu próximo. Porque se existe carência aqui do lado e eu não fiz nada, tem algo me entupindo. O meu olhar ainda está entupido, eu não discerni o Evangelho. Isso a gente acha de uma forma muito simplista, mas Paulo fala, Pedro fala, que quando existe uma desavença no casamento, ele fala, as suas orações são interrompidas quando não existe essa harmonia. E a gente acha que é porque o Deus vira as costas e fala, marido, enquanto você não perdoar ali, eu não te ouço. Não. Porque quando eu entendo que oração
o que acontece dentro de mim em Deus, quando as coisas não estão bem resolvidas, pacificadas, trava. O seu coração, você pode ter o rito, você pode ter a mecânica da oração, você pode ajoelhar, você pode ficar rouco, você pode ir para subir no monte, mas oração, que é o que Jesus ensina aqui, não acontece. Porque os seus processos interiores estão entupidos. E o que você vaza para o outro e o que o outro vaza para você, está tudo corrompido. Porque eu sou, do mesmo jeito que eu transmito para o bem, eu transmito para o mal. E se a gente não tem essa visão, entenda, isso não é ensinamento de nova era, isso não é ensinamento de misticismo, de religião oriental, não, isso é evangelho. Isso é Paulo falando, irmãos, vocês estão se matando e adoecendo porque não existe entre vocês discernimento de corpo. Vocês não entenderam o que o próximo significa na sua vida. Vocês não entenderam que a dor do outro quando você despreza, quando você come olhando a fome do outro, quando existe essa divisão dentro de vocês, vai adoecer. Vai haver um desfalecimento porque é um princípio espiritual. Quando eu entendo isso, acabou o individualismo na minha espiritualidade. As minhas decisões, as minhas orações, o meu modo de enxergar o mundo, a vida, se altera porque eu sei que, graças a Deus, eu tenho um entendimento, mas pessoas não têm. E eu vou sofrer para o bem e para o mal com a ignorância do mundo. Isaías diz assim, ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele fala, a única diferença entre mim e o restante do mundo, ele fala, é porque eu vi o santo. A nossa diferença para o corrupto ou para a louca que está vendendo o corpo lá na esquina é que, graças a Deus, uma luz acendeu. Só. Mas a nossa ligação é total. Com a criação, Paulo diz, e a criação geme, até que os filhos de Deus se manifestem. Porque a manifestação dessa consciência de filhos de justiça, de paz, de graça, altera o ambiente, altera o local. Jesus ele fala, quando você chegar num lugar e encontrar ali filhos da paz, fique. Se você não encontrou, se o que você ouve ali foi um sentimento de eu não quero o que você tem para mim, ele fala, vá embora e ainda bata o pé para não levar nada dentro de você. Porque não adianta. Não existe uma mágica que só porque eu estou falando uma oração, falando em nome de Jesus, está tudo bem, não. O ambiente se altera através de mim, a partir de mim, e muitas vezes, por eu discernir isso, eu caio fora. Porque eu vi que a energia que se troca aqui não é boa. Então, um outro conceito que eu entendo a partir da oração de Jesus é que está tudo interligado. Não tem como eu entender o perdão, não tem como eu entender a provisão se eu não entendo que ela é entre nós. O perdão é para nós. E não tem como eu estar em paz se o meu próximo está angustiado. 1 João, olha que profundo isso. 1 João diz assim, que se andarmos na luz, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas daí você pergunta, mas eu já não estou perdoado? Mas eu tenho que pedir perdão ou eu já estou perdoado? Não, o texto diz assim, se você andar em comunhão na luz, por si só você vai experimentar a pacificação do perdão. A gente não precisa viver orando, pedindo perdão, não. Só o andar prático em amor, em graça entre nós, traz uma pacificação de corações perdoados. É um princípio de que não quer dizer que a gente tem que viver em vigília para ficar em paz, não. É o entendimento que o Evangelho sendo discernido em nós
e aplicado nos nossos relacionamentos, por si só o ambiente se pacifica. Por si só a consciência das pessoas é alterada, porque se criou uma sinergia do bem. Em contrapartida, quando existe raiva, quando existe ódio, quando existe avareza, quando existe falta de perdão, o que acontece é raiz de amargura e corrupção do ambiente. Esse seria mais uma realidade. E a última, para a gente encerrar, é que a oração do Pai Nosso me dá a consciência de viver a espiritualidade do discípulo no meio do caos e da contradição. A oração do Pai Nosso proposta por Jesus ali como essa estrutura de pensamento, essa arquitetura de pensar, me traz a perspectiva de viver a espiritualidade no meio do caos e da contradição. Porque ele diz assim: Pai Nosso que está no céu. O seu nome é santo, ou seja, não tem nada a ver com isso aqui. O teu reino não é daqui. A tua vontade não está sendo feita, então nos ensina a fazer. O pão, a gente está carente, ele precisa vir. Então mostra que existe, primeiro, uma proposta de saúde, mas que ela terá que ser vivida num ambiente que é oposto a essa proposta. Existe um modo saudável de se viver, existe uma estrutura, um modo que o Evangelho fala, isso é a vida. Em contrapartida, na hora de se aplicar, eu vou ter que aplicar isso num mundo que é completamente o contrário. Efésios 2 diz que nós temos 3 influências contra nós. A nossa carne, o curso desse mundo e o príncipe da potestade do ar. O que significa isso? A nossa carne, o meu instinto, a minha ambiguidade natural, que uma hora que é o bem, uma hora que é o mal, e tudo aquilo que eu herdei, a minha genética, os meus encontros, as minhas doenças, os meus traumas, as coisas, tudo isso eu carrego. Tudo isso formou a minha carne, a minha natureza humana para o bem e para o mal. Isso, segundo, o curso desse mundo, que são as influências dessa terra, política, cultural, o mundo que você vive. Isso daí determina muito do que você acredita, do que você vive. E terceiro, é o príncipe da potestade do ar. O que ele coloca? Existe, além da influência da sua carne, da sua natureza, a influência dessa terra, desse mundo, desse sistema, existe uma influência espiritual do mal. Tudo isso te empurra contra o que o Evangelho propõe como vida. Como que eu sei isso? Simples, só para você olhar para você. Você tem vontade de perdoar todo mundo? Você tem vontade de ajudar todo mundo? Quando você vê um negócio... Por quê? Porque a sua carne, naturalmente, ela não quer a vontade de Deus. Você quer a sua vontade. Você tem vontade de partilhar? Não, você tem vontade de postar o seu ganho, porque eu tô rico. Ajudar, porque foge a nossa natureza ambígua. O curso desse mundo, qualquer pessoa para chegar no topo da política, do poder, meu amigo, se vendeu de algum modo. O homem mais puro no processo se corrompeu, porque é quase impossível alguém permanecer com o coração intacto no curso desse mundo. E a potestade do ar é porque Gênesis diz assim que sobre a serpente, representando os espíritos malignos, que eles comerão do pó dessa terra, ou seja, da produção humana. Então, todo o ódio que nós produzimos, toda a corrupção que nós produzimos, tudo aquilo que o homem produz de ruim é o alimento para o inferno. Para essa camada espiritual que influencia. Então, tudo isso a gente tem que aplicar o Evangelho que Jesus colocou nesse ambiente. Nesse ambiente de não perdão,
nesse ambiente de não ajuda, nesse ambiente do pão que é só para mim, nesse ambiente de que a vontade que prevalece é a minha, nesse ambiente onde eu quero que o outro se arrebente, então livrar do mal é só eu, mas eu ainda quero fazer o que eu quiser, mas no final eu quero ser livrado do mal. Então eu entendo o caos e a contradição em duas perspectivas. Uma é a minha, nesse corpo que eu vivo, entendendo que o Evangelho tem que ser aplicado, entendido e discernido em mim. Quando eu tenho coragem de olhar dentro de mim tudo que está fora do eixo, que a minha dificuldade em perdoar, a minha dificuldade em reconhecer o meu erro, a minha dificuldade em ser generoso, em compartilhar o pão, a minha dificuldade em ser um instrumento de luz, de paz, de graça, a minha dificuldade, toda essa coragem de aplicar o Evangelho em mim e entender que existe a minha realidade e a realidade deste mundo, onde eu vou ter que viver contra isso. O Bauman, a gente já falou isso aqui, quando ele fala da sociedade líquida, ele entendeu o que o Evangelho já tinha proposto e deu só um nome mais interessante, porque quando Jesus fala que para eu ganhar esse mundo, a minha alma vai se perder, vai se diluir. Paulo, quando fala sobre dissolução, ou seja, a solução do ser do homem está se perdendo, é o que Bauman constatou falando dessa sociedade líquida. Eu vou ter que aplicar o perdão numa sociedade que não está nem aí para o assunto. Eu vou ter que aplicar graça e misericórdia num ambiente... Meu amigo, os teus amigos, os meus amigos, raros os que, se você falar sobre perdão, misericórdia e graça, não vão te achar um bundão que deixa os outros plantar nas suas costas. Você falar sobre generosidade, vão te chamar de um irresponsável, porque o negócio é manter, é investir. Se você falar em um olhar de que Deus nos livre do mal, eles vão te falar: ô idiota, nós queremos que o Lula se morra na cadeia, nós queremos que o Trump se exploda, nós queremos Bolsonaro na política para matar gay. Porque isso é um mundo diluído. E como tudo está ligado, como tudo está conectado, isso entra em nós sem a gente perceber e a nossa solução interior vai se perdendo também. E quando você vê, você entrou no jogo do mesmo raciocínio sem nem perceber. Você está pensando como todo mundo pensa, você está falando como o mundo fala, e você está sentindo e agindo como todo mundo sente e age. Porque como tudo está ligado e as coisas entram pelos poros em nós, a gente, é o que a física explica, o Evangelho propõe, que no inconsciente até coletivo, inconscientemente você vai entrando no jogo. O Evangelho está me propondo, a oração do Pai Nosso está me propondo justamente o contrário. Num mundo de liquidez, num mundo de dissolução, o que Jesus está me colocando são referências de fundamento. Que agora eu entendo que um fundamento em mim é o perdão. Um fundamento em mim é a generosidade e o olhar de graça. Um fundamento em mim é a misericórdia com a dor do outro. Um fundamento em mim é o reino de Deus que eu busco, não é desse mundo. Porque senão ele fala: o teu reino é isso aqui. Não, o reino venha, e o reino não é comida, bebida e não posso ver. É justiça, paz e alegria e está em vós. Quando eu vou entendendo isso, eu vou colocando alicerces dentro de mim. Porque a gente vai entrando no jogo e a religião é muito boa nisso, de fazer com que, uma vez que você faça a mecânica da religião, do rito, de ir na igreja, de dar o dízimo, de se vestir como eles mandam, de cantar o que eles querem que você cante, de participar do grupo,
a sua culpa vai se acalmando, você acha que a mecânica da coisa está te protegendo, mas dentro de você a solução está igual, está se desvaindo igual. Você ainda é um ser cheio de ódio, você é um ser cheio de raiva, de amargura, o seu interior ainda é cheio de inveja, é inseguro, mostrando que a sua interioridade ainda está fragilizada. E Paulo, orando aos Efésios, ele fala assim: eu oro para que o entendimento de vocês sobre o Deus Abba, sobre o amor de Deus, altura, profundidade, tudo isso, esse entendimento, ele fala, vai fortalecer vocês no íntimo, ou no interior. E vai encher vocês de toda a plenitude de Deus. Essa consciência do Evangelho, de quem Deus é, de quem eu sou em Cristo, de quais são os fundamentos que o Jesus me propõe para pensar, para olhar o mundo, é isso que vai causar no meu interior solidez, força, estrutura. Lá em João, quando Jesus fala, olha, quando eu ouço, as minhas palavras, quando elas são ouvidas, discernidas e praticadas, vocês edificam o seu ser, a sua casa, sobre a rocha. É o único modo. Daí você pergunta, mas como que eu enfrento essa sociedade? Como eu enfrento este tempo? E mais do que isso, como eu me enfrento? Porque eu não tenho que lidar só com o caos e a contradição do mundo. Eu tenho que lidar contra o caos e a contradição da minha própria natureza. Como que eu vou ter esse discernimento? Não tem mágica, não tem campanha, não tem virar de ponta cabeça para ir para Jerusalém, não. É ouvir, discernir a palavra de Cristo e praticá-la na vida. Isso vai criando estrutura interior. Isso é o único modo de eu preparar minha filha, é o único modo de eu me preparar para lidar com este mundo. É o único modo de eu me proteger minimamente dessa energia que vaza de ódio, de promiscuidade. Eu ouvi um caso de uma mulher que a filha dela, criada num ambiente bonito, lindo, mas que ela estava entrando numa sensualidade e a mãe estava confusa. E eu lembro que o Caio respondeu para ela, basicamente isso que ele fala, não somente a pessoa aprende e absorve o que ela vê e o que ela ouve, mas o inconsciente que ela habita. Nós vivemos num ambiente onde a pessoa, sem perceber, ela está assimilando a raiva do ambiente, o ódio do ambiente, a ira do ambiente, a promiscuidade do ambiente. Então ela vai assimilando. E o único modo de eu me proteger disso eu ter estrutura. Não adianta eu derramar óleo, fazer a campanha dos 7 óleos, eu vou matar bicho, derramar sangue, colocar a roupa daquele jeito. Não, é só a consciência, só o meu ser edificado sobre a rocha me dará estrutura para lidar com o que todo mundo lidará. Porque o vento, a tempestade, tudo vem sobre todos, é o que Jesus fala. O caos deste mundo é sobre todos. Ele fala, o único modo de eu enfrentar isto é ter uma solução interior forte. E quando ele propõe a oração do Pai Nosso, e quando eu entendo que a oração não é a mecânica, não é o rito, não é o vocal, mas a minha mente, o meu processo interior se voltando como um foco para Deus, a partir do que Jesus me ensinou, eu vou entendendo que os fundamentos são de perdão, de misericórdia, de generosidade, e que isso terá que ser lidado com o caos da sociedade e terá que ser lidado com o meu próprio caos, com a minha própria ambiguidade, com a minha coragem de me enxergar e falar, olha, o que o Evangelho propõe é isso, se eu não quiser me diluir, eu vou ter que ir contra o meu próprio instinto. Porque o meu instinto natural, no máximo, é para a religião, não para o Evangelho.
A gente quer que alguém nos fale o que fazer, como fazer, vamos resolver isso na base do rito e do carneirinho morto e da mão levantada e vamos naquele lugar. É isso que a gente quer, mas evangelho no ser, a gente pula. É interessante, para a gente encerrar, lá em Marcos 2, depois você pode ler, os discípulos, primeiro o assunto foi... Os discípulos estavam incomodados. Por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando? Porque o assunto era o rito. O jejum era um rito. E eles queriam saber, mas por que eles, não está acontecendo, estão passando fome? Jesus falou, olha, o noivo está aqui, você vai na festa e não come? Ele falou, olha, o evangelho, a consciência, enfim, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas vocês não entenderam nada, mais ou menos assim, ó, vocês não entenderam o negócio. E daí ele conclui, quando o assunto vai desenvolvendo, ele fala, porque o que eu vejo em vocês é que vocês querem trazer remendo velho em panos novos. Vocês querem trazer vinho novo em odres velhos. E o conceito ali, se você olha todo o texto, vocês querem aplicar o evangelho da graça de Deus no pacotão da religião que vocês viveram até hoje. Vocês querem aplicar o evangelho, o vinho novo, na vida de vocês do jeito que ela é, porque tem que ser desse jeito. Eu até gosto do negócio da generosidade, desse negócio de falar de dízimo, parou, graças a Deus por isso, mas não vamos falar de perdão não, né? Não vamos falar de ódio não, né? Não vamos falar de vingança, deixa eu com as minhas amarguras mal resolvido. Só que o processo que Jesus fala é que ao invés de você melhorar, você piora. Porque uma vez que as coisas vão acontecendo e você vai entendendo, uma vez que você entenda algo e aquilo não é praticado e você quer remendar a palavra na sua vida bagunçada, ao invés de se fazer bem, você se faz mal. Ele fala, o que acontece é que o odre se arrebenta. O que acontece é que a roupa rasga. Porque não tem como eu encaixar o evangelho da graça em vestes velhas. Ou a mudança é radical, ou ao invés de me fazer bem, eu me faço mal. Tudo que vocês ouviram aqui até agora, nos últimos dias, se não é aplicado como uma revolução, vai só fazer mal para vocês. Porque daí vocês não vão conseguir voltar para o rito, mas ao mesmo tempo, como a mudança não foi radical dentro de si, você vai ficar naquele limbo angustiado que eu não estou nem na religião, mas eu também não estou na graça de Deus como consciência. Então você fica na confusão e a pessoa vai ficando angustiada. Então, quando a oração que Jesus fala, olha, vocês vão ter que lidar com essa consciência, vocês vão ter que lidar com absolutos no mundo relativo, vocês vão ter que lidar com definições no mundo de indefinições. Vocês vão ter que lidar com uma consciência de solidez no mundo de liquidez. Olha, é assim, mas ouça, discirna, entenda e pratique para o seu bem. Porque se você tentar fazer mais ou menos, se você tentar entender só por informação, mas não como um modo de vida, ao invés de fazer bem para vocês só vão fazer mal. Então, para a gente concluir esse assunto e entrar num novo na semana que vem, ainda no mesmo contexto, mas não mais sobre oração, eu queria que vocês guardassem dentro de vocês, para que vocês levem, para que a oração deixe de ser essa mística, esse rito, mas uma consciência literalmente do que acontece dentro de mim. A oração é o que acontece dentro de você. Como ela é verbalizada? Porque mudo ora. E ele não fala. A Bíblia fala que até as plantas louvam e você não vê barulho e guitarra ali. Porque é uma consciência, é um movimento interior.
Porque, um exemplo, a oração de graça, né? Paulo lá, Romanos 14, o pessoal num conflito se comia um negócio sacrificado ao ídolo, e ele fala, e quando você come com ações de graça, você santifica a coisa. Daí a Fernanda fala, viu? Eu posso até comer a macumba, mas eu tenho que impor as mãos e orar. Virou rito. Virou a mística da mão, da imposição, eu tenho que verbalizar para ungir a coisa com poder. Não, é tudo uma consciência. Quando a minha consciência é grata, eu posso comer pé de galinha de despacho que não vai me fazer nada. Agora, quando a minha consciência não é grata, eu posso comer o feijão da minha mãe feito com amor, que aquilo vai descer torto. Porque a minha interioridade está corrompida. Tudo acontece dentro de mim. Tudo no Evangelho é dentro de mim. Da oração ao adultério. Da gratidão à corrupção do ódio. De um olhar que santifica o alimento a um olhar que destrói o outro pela energia do mal. Que quer que o outro se destrua. Então, uma vez que eu entenda isso, eu posso entender qualquer assunto da palavra, do Evangelho, e aquilo vai ser discernido não como uma exteriorização, não como um gesto, como um rito, mas com um movimento interior, da oração, do jejum, tudo que for, é o desejo de Deus para que o princípio do Evangelho, a rocha da palavra, me altere e me mude e construa em mim esse discípulo que vai caminhar em paz e que será também esse instrumento de paz. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Ó meu Pai, tu que vês bem além do exterior, dentro em mim, sabes como eu sou. Toda minha intenção e motivos que nem sei nos estão diante do Senhor. Meu papai,